Prepare-se. O voto de Luiz Fux no julgamento de ontem virou de cabeça para baixo narrativa construída ao longo de meses pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal e pelo próprio Supremo. O ministro não apenas desmontou ponto a ponto as acusações, como também revelou quão frágil era a denúncia contra Bolsonaro, seus ex-ministros e militares. Foi um verdadeiro terremoto jurídico e político, e o impacto ainda está reverberando hoje. Mas será que esse voto abre caminho para a revisão de todo o processo? Luiz Fux entrou em cena com calma, mas cada palavra só foi uma martelada no castelo de cartas que a PGR tentou erguer. Logo no início, ele analisou as preliminares apresentadas pelas defesas e, para surpresa de muitos, acatou quase todas. Exceto uma, a nulidade da delação de Mauro Cid, que ele considerou válida. Ainda assim, a linha central de sua fala deixava claro que o processo estava cheio de irregularidades, vícios e exageros. E aqui está a primeira bomba. Fux reconheceu a incompetência do STF para julgar o caso. Segundo ele, os réus não têm foro privilegiado e, portanto, deveriam ser julgados em instâncias inferiores, como manda a Constituição. É o tipo de argumento que desmonta a base inteira do processo. Se o Supremo não tinha competência, o julgamento já nasce viciado. E mais, caso o Supremo tivesse, por algum motivo, competência para atuar, o correto seria o julgamento no plenário, com todos os 11 ministros, e não em uma turma. Detalhe que a mídia esconde, mas que faz toda a diferença. Outro ponto crucial foi o reconhecimento de cerceamento de defesa. Imagine só, mais de 70 terabytes de documentos, milhões de arquivos entre textos, áudios, vídeos e imagens, entregues às defesas com tempo mínimo para análise. Como alguém poderia se defender de forma plena diante de um volume tão absurdo em prazo tão curto? Fux cravou que isso fere o direito fundamental de defesa. Ao examinar o mérito, o ministro desmontou a peça acusatória da PGR. Ele afirmou que os fatos narrados não configuram crime de organização criminosa. A acusação não conseguiu comprovar que houve uma associação permanente, estruturada e com divisão de tarefas para a prática de crimes. Pior, não havia sequer prova de que a tal organização fosse armada. O Código Penal é claro. Precisa haver uso de armas de fogo para caracterizar organização criminosa armada. Onde estavam essas armas? Não havia. E aqui cabe a reflexão. Se não havia armas, se não havia estrutura organizada, se não havia divisão formal de tarefas, do que estamos falando? De protestos políticos, de reuniões, de manifestações de insatisfação. Algo bem distante da imagem de golpe armado vendida pela mídia. Quando o assunto chegou ao chamado golpe de Estado, Fux foi ainda mais direto. Ele explicou que esse crime exige a deposição violenta de um governo legitimamente constituído. Como Bolsonaro poderia dar um golpe contra si mesmo, se era ele o presidente em exercício? Essa foi uma das contradições mais gritantes de toda a acusação. Fux deixou claro, não havia configuração do crime. E quanto à abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O ministro pontuou que, para isso, seria necessário um ato com real capacidade de destruir pilares da democracia, como a liberdade de expressão, o voto, a separação de poderes e a soberania da Constituição. Acampamentos, faixas, manifestações em frente a quartéis, por mais barulhentas que sejam, não configuram esse tipo de crime. Ou seja, a narrativa da PGR simplesmente não se sustentava. Agora, vamos aos réus um por um. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, absolvido. Fux disse claramente que não houve provas de participação ativa em qualquer tentativa de golpe. Participar passivamente de reuniões não significa agir. Jair Bolsonaro, o alvo principal, absolvido. Segundo Fux, os atos de 8 de janeiro não podem ser atribuídos a discursos do ex-presidente, e muito menos caracterizam crime de golpe. Afinal, como já vimos, não existe autogolpe. Alexandre Ramagem, deputado federal, absolvido. O ministro reconheceu que a denúncia da PGR era incoerente, tentando estender crimes a períodos em que ele já era diplomado. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, absolvido. A acusação não comprovou participação em atos ilícitos. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, absolvido. Fux lembrou que Torres estava fora do Brasil em 8 de janeiro e não poderia ser responsabilizado por atos que ocorreram em Brasília naquela data. Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, absolvido. Criticar instituições não é crime. Suas anotações privadas não servem como prova. Mas nem todos escaparam. Walter Braga Neto,
condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Para Fux, ficou comprovado que ele teria planejado e financiado atos violentos, inclusive mencionando Alexandre de Moraes. Mauro Cid, condenado. O ministro entendeu que ele participou ativamente, inclusive ajudando em reuniões e planejamentos para os atos. Veja a ironia. Justamente a delação que o STF manteve foi usada como fundamento para condená-lo. Agora, um ponto que ninguém pode ignorar: o impacto humano. Quem vai devolver os anos de vida de Anderson Torres, preso injustamente e difamado? Quem vai reparar a imagem de militares que tiveram suas carreiras manchadas sem provas? Quem vai devolver a paz a famílias que foram massacradas por uma narrativa que, agora, começa a ruir? A fala de Eduardo Bogo na Rádio Verde sintetizou: estamos diante de uma farsa. Uma montagem político-jurídica feita para pintar Bolsonaro como articulador de algo que nunca existiu. E Fux, com seu voto, desnudou essa realidade. Claro, a mídia tradicional correu para tentar minimizar o estrago. Manchetes falavam em voto isolado, em interpretação controversa, em exceções jurídicas. Mas a verdade é que, pela primeira vez, um ministro do STF teve a coragem de enfrentar o discurso oficial e mostrar que a acusação contra Bolsonaro e seus aliados não se sustenta. E aqui cabe a comparação. Quantos processos contra políticos de esquerda já foram arquivados por muito menos? Quantos escândalos, com provas concretas, foram abafados? Mas quando se trata de Bolsonaro, vale tudo: rasgar a Constituição, atropelar o devido processo legal e inventar crimes. O voto de Fux escancarou esse desequilíbrio. Mostrou que ainda existem vozes dentro do Supremo dispostas a cumprir a lei, e não a narrativa política. O futuro desse julgamento ainda é incerto. Mas uma coisa já ficou clara: a tentativa de transformar Bolsonaro no grande vilão da democracia brasileira sofreu um golpe duro. E você, o que acha? Esse voto abre caminho para uma revisão ampla de todo o processo ou será abafado pela maioria do tribunal? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.